queridos, tudo bem? Vamos juntos louvar ao Senhor neste momento. Vamos adorá-lo, porque Jesus Cristo mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Amém, amém, amém. Olá, queridos, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, para juntos, além de louvarmos ao Senhor, podermos aprender um pouco mais da sua palavra. Hoje fui desafiado pela superintendência da nossa escola bíblica dominical a trazer esta reflexão aos queridos, e juntos aprendermos um pouquinho mais do que a Bíblia tem a nos ensinar. Então eu quero desde já te convidar, a participar comigo deste momento. Interaja comigo por meio dos comentários,
coloque seus pontos de vista, suas opiniões, suas contribuições, ainda que virtualmente. Vamos fazer deste momento um momento de comunhão, um momento de aprendizado mútuo, né? Então participe nos comentários, deixe o seu comentário no vídeo. Desde já não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, né, de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo também com seus amigos, com seus familiares. Hoje, para conversarmos um pouco acerca da palavra do Senhor, nós vamos nos basear no livro de Salmo, no seu capítulo de número 33, dos versos de 1 a 12. Então, você pode acompanhar a leitura comigo, né? Esse texto vai estar aparecendo na legenda, para que você possa estar acompanhando e participando deste momento também. A palavra do Senhor diz o seguinte: todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus, todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor, cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra trema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam, pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem, mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Bom, queridos, hoje nós escolhemos, para juntos conversarmos um pouco acerca da palavra de Deus, o seguinte tema: a verdadeira felicidade. E para isso nós vamos percorrer aí 3 pontos que nós consideramos ser bastante importantes para entendermos o que esta verdadeira felicidade representa para nós e como podemos desenvolvê-la em nosso viver. O primeiro ponto é desenvolvermos um íntimo relacionamento com Deus. O versículo 4 do texto que nós lemos, ele vem nos apontar o seguinte: as palavras do Senhor são verdadeiras, tudo que Ele faz merece confiança. Então, para que nós possamos experimentar a verdadeira felicidade, antes de mais nada, devemos experimentar um verdadeiro relacionamento com Deus. Ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor é algo muito importante, porque nos dá a condição de experimentarmos e de provarmos a nossa confiança nele. Assim como em qualquer outro relacionamento no nosso dia a dia, qualquer outro relacionamento que nós temos, seja ele amoroso, familiar, de vínculo empregatício, o que for, só podemos dizer que confiamos em determinada pessoa a partir do momento em que somos testados e que somos provados a ele. Porém, para ser provada a nossa confiança em alguém, necessariamente precisamos nos relacionar com ela. Nós não confiamos em quem não nos relacionamos. Pessoas com quais nós não temos o mínimo de contato, pessoas que nós não temos um mínimo de relacionamento, dificilmente confiaríamos nessas pessoas. Ainda que sejam celebridades, ainda que sejam grandes estudiosos, somente confiamos nos seus ensinamentos, naquilo que dizem, somente testamos a credibilidade das palavras que eles produzem a partir do momento que nos relacionamos. Não podemos atribuir verdade aos ensinamentos dos grandes filósofos se nunca lemos ou ouvimos falar deles. Não podemos atribuir credibilidade aos professores que passaram pela nossa vida se antes tivéssemos nos relacionado com eles. E assim acontece com a palavra de Deus. Nós não podemos experimentar a verdadeira confiança no Senhor sem antes termos um relacionamento com Ele. As palavras do Senhor são verdadeiras e tudo que Ele faz merece confiança. Para entendermos, para experimentarmos isso em nossa vida, antes de mais nada precisamos de nos relacionarmos com o Senhor. Então, o primeiro passo, o primeiro momento, a primeira lição que podemos tirar desse texto para
experimentarmos a verdadeira felicidade é termos um relacionamento com Deus. Tempos atrás, em uma das reflexões publicadas no canal do YouTube da IPI do Brasil, o canal da nossa Igreja Nacional, o reverendo Assir Pereira, ele disse a seguinte frase: as pessoas em tempos de crise, em tempos de dificuldade, elas buscam mais a Deus. E isso me marcou bastante, porque nós podemos observar na prática, na realidade, esse fenômeno acontecer. E ele acontece com dois opostos muito interessantes. De um lado, a autossuficiência humana, a credibilidade do ser humano, a independência do ser humano. De outro, a total dependência de Deus. Isso é interessante porque nós podemos visualizar que nos tempos de crise as pessoas elas buscam mais a Deus, não porque Deus ele se torna mais potente ou porque ele se torna maior. Não. As pessoas buscam mais a Deus porque elas reconhecem no íntimo do seu ser que a capacidade humana, a autossuficiência, a individualidade, o poder, as relações políticas, os nossos status sociais, isso de nada tem uma relevância, tem um peso significativo diante de um momento de dificuldades. Aliás, isso de nada tem um peso significativo em nossa vida de uma forma geral. A sociedade, ela por um momento, tornou as relações bastante líquidas, bastante efêmeras, bastante sensíveis. A relação que antes havia apenas com mercadorias, com produtos, a relação de o meu celular ainda funciona, mas lançou um novo, eu vou comprar. E eu compro, e eu troco, sem mesmo ter esta necessidade. Essa ideia de uma sociedade líquida a partir do ponto de vista econômico, de uma sociedade de consumo, ela parece que está caminhando a largos passos para os relacionamentos. Hoje nós já não temos na nossa sociedade como um todo a busca pelo diálogo, a busca pela reconciliação, a busca pela compreensão ao outro. Os relacionamentos hoje, a partir do momento em que eles nos magoam, para nós eles têm um fim. A partir do momento em que para nós já não há mais um interesse em manter aquela relação, acabou tudo. A partir do momento em que eu me desgastei, ainda que minimamente, a partir do momento em que eu precisei me desculpar para com alguém, a relação acaba. O relacionamento tem um fim. E a liquidez dessas relações, elas são preocupantes. Porque para experimentarmos uma relação de confiança, para entendermos o que o salmista quer dizer quando ele coloca que as palavras do Senhor são verdadeiras e são dignas de confiança, porque tudo que ele faz é verdade, tudo que ele faz é autêntico, nós temos uma grande dificuldade. Porque as nossas relações com o nosso próximo, o nosso relacionamento com o nosso próximo, ele é bastante fragilizado. E isso, por vezes, nós levamos ao nosso relacionamento com Deus. Quando experimentamos um relacionamento íntimo com o Senhor e experimentamos em nossa vida essa relação de confiança para com Deus, de saber que Ele é o Senhor de nossa vida, de que Ele é o soberano sobre nós e de que tudo está debaixo do seu controle, nós estamos caminhando com uma verdadeira felicidade. E o segundo momento em que nós podemos entender que é muito importante para que essa verdadeira felicidade seja autêntica e verdadeira em nosso meio é a questão de entendermos que os planos de Deus são maiores do que os nossos e os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. Quando temos essa compreensão, quando temos essa ideia fixa na nossa cabeça, nós entendemos o porquê a palavra de Deus não é para nós uma simples teoria, mas sim a palavra de Deus manifestada
e traduzida a nós a partir da inspiração e da revelação do Espírito Santo. Quando entendemos que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, depois de termos experimentado um relacionamento íntimo com Ele, nós vamos entender que a Bíblia, ela, por mais que retrate diversos temas, ou os principais temas inerentes à vida humana, ela não pode ser vista a partir do conhecimento do próprio homem. Porque a partir do momento em que entendemos a Bíblia, a partir do nosso próprio conhecimento, nós limitamos o poder existente nesta palavra. Porque aí vamos cair no erro de assumir que a Bíblia é simplesmente um arcabouço teórico que expressa no seu Antigo Testamento os conceitos, os hábitos, os costumes de mais de 3.000 anos atrás. Ou então que ela conta a história de um dos piores homens da face da terra. Porque no tempo de Jesus, aquele que era morto, crucificado, ele podia facilmente ser enquadrado nesse perfil. Porque a morte de cruz era para aqueles que cometiam crimes bárbaros. Eram para com aqueles que realmente, de uma forma muito extravagante, descumpriam a lei. E Jesus, ele experimentou a humilhação de ficar pregado um dia inteiro em uma cruz. A humilhação de ser exposto diante de uma multidão. Jesus teve a morte de um dos piores homens do mundo. E morreu como tal. Mas também podemos pensar, a partir do momento em que entendemos a Bíblia como uma vã teoria, que estamos falando e pregando acerca da vinda, da vida, da morte e da ressurreição de um Jesus que foi crucificado como um dos piores homens do mundo e que depois de 3 dias ressuscitou. Quando na nossa lógica humana isso seria possível? Quando no nosso conhecimento intelectual, acadêmico, teórico, quando isto seria possível? Então, talvez seja por isso que a própria palavra de Deus nos diz que a Bíblia aos sábios parece loucura. Porque quando analisamos, estudamos a Bíblia com o único intuito de adquirir dela conhecimento, quando a analisamos, quando a estudamos, quando tentamos absorver dela simplesmente conhecimentos a partir da nossa ótica humana, do nosso senso de racionalidade, a Bíblia para nós é loucura. E é aí que entra uma diferenciação importante. Para aqueles que creem, a Bíblia é a revelação viva do próprio Cristo. É Deus falando com o seu povo. É Deus falando com as pessoas. É Deus nos ensinando como viver. E a partir do momento que temos essa compreensão, nós podemos experimentar o plano perfeito do Senhor. Diversas teorias na história da sociedade foram criadas e caíram por terra, foram desacreditadas. Outras ainda vigoram até hoje, depois de anos, séculos de sua produção teórica. Diversas teorias, diversos códigos sociais regem a sociedade desde o nomadismo, desde o momento em que o homem ele não tinha esse senso de sociedade, mas ele ainda que indiretamente deixava-se reger por diversos códigos sociais, códigos de conduta social. Quando este homem deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, quando ele começa com as grandes navegações, quando ele experimenta as grandes revoluções industriais, quando ele experimenta as grandes revoluções sociais, como a Revolução Francesa, esse ser humano ele cria para si, para reger os comportamentos da sociedade, diversas teorias e diversos planos, mas planos que parecem que se prendem ao seu período em que foram criados. Teorias como a de Marx, por exemplo, que muito bem deviam funcionar no século XIX, mas hoje talvez sejam uma simples utopia ou um plano que na prática nunca irá se realizar. Assim como a política e a teoria neoliberal que hoje temos no mundo afora, com certeza no século XVIII e XIX
teria o seu vigor, não teria a sua eficiência. Pois era um mundo de monarquias. Era um mundo regido por reis e rainhas, em que o neoliberalismo não teria espaço. Diversas outras teorias poderiam ser citadas, a fim de dizer que as teorias humanas, elas são datadas, elas são enquadradas em determinado período histórico. O plano perfeito, a salvação, estabelecido por Deus, porém, ele é para nós atemporal. Ele transcende a nossa escala de compreensão humana. O ato da salvação, expresso na pessoa de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ainda hoje reverbera em nossos corações. Nós somos a prova viva de que a Bíblia não é para nós uma vã teoria, mas é o próprio Cristo se revelando a nós. Quando nos relacionamos com o Senhor, quando experimentamos um relacionamento de confiança, de sinceridade, quando compreendemos que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, de que Ele desfaz os planos das nações, de que Ele derruba as teorias e não deixa com que esses planos se realizem. Porém, que aquilo que Ele escreveu, que aquilo que Ele determinou, isso é eterno, nós caminhamos para a verdadeira felicidade. Porque aí nós podemos entender que a verdadeira felicidade, ela é expressa a partir do momento em que nos relacionamos com o Senhor. Mas não a fim de tentarmos provar Deus com as nossas teorias. Não com o sentido de dar credibilidade à palavra do Senhor por meio dos conhecimentos. Quando entendemos a nossa pequenez, quando entendemos a nossa insuficiência e a nossa incapacidade diante de Deus, é aí que somos verdadeiramente felizes. Então, em tempos de crise como que estamos vivendo, eu te desafio ao seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã. Experimente a verdadeira felicidade. Não aquela pautada nos conhecimentos da nossa sociedade. Não aquela pregada por nossos líderes políticos, religiosos, ou os demais líderes da nossa sociedade. Não deixemos que a felicidade que habita em nosso coração, ela seja sinônimo de sucesso, de poder, de autossuficiência, de aspectos da nossa própria vida que não trazem para nós nenhum significado relevante. Que possamos experimentar a verdadeira felicidade vinda de Jesus. Quando você se sente fraco, é aí que está forte. É isso que a palavra de Deus ela nos diz. E aí nós podemos entender o que nós lemos no versículo 12, o último que nós lemos nesta manhã. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o povo cujo Deus escolheu para ser seu. Esta é a verdadeira felicidade. Experimentar um relacionamento com Deus. Não pelas nossas capacidades. Porque como o versículo 12 nos diz, feliz o povo cujo Deus escolheu para ser seu. A verdadeira felicidade está atrelada à bondade do Senhor, em permitir a nós nos relacionarmos com Ele. Ter uma verdadeira felicidade, experimentar a verdadeira felicidade, é viver o oposto do que vemos nos nossos dias atuais. Em vez da individualidade, uma vida em comunhão. Em vez da autossuficiência humana, uma vida de total dependência de Deus. Em vez do conhecimento, da teoria humana, do conhecimento científico dos nossos tempos, as palavras de vida e de salvação vindas do próprio Cristo. A verdadeira felicidade está em conhecer a Jesus. A verdadeira felicidade está em nos entregarmos a Ele. A verdadeira felicidade está em saber que as suas palavras são verdadeiras, são dignas de confiança, de que os seus pensamentos são maiores do que os nossos, de que os seus caminhos são os melhores do que os nossos, como nós vemos o profeta Isaías nos dizer posteriormente. Entender a verdadeira felicidade é entendermos que precisamos ter um íntimo relacionamento com Deus.
Então, nessa manhã, que possamos buscar isso. E o desafio é o seguinte: se você já conhece a verdadeira felicidade, experimenta ela no seu dia a dia, compartilhe com outras pessoas. Não sejamos obesos da palavra de Deus, mas que possamos deixar ela fluir em nós e contagiar aqueles que estão próximos de nós. Que esse momento de crise que vivemos seja um momento de fortalecimento, seja um momento de crescimento. A desculpa de que não tínhamos tempo para nos relacionarmos com Deus, para pensarmos sobre a nossa própria essência, de visitarmos o íntimo do nosso coração, em um movimento introspectivo, de avaliarmos a nossa conduta, de avaliarmos as nossas crenças. Hoje o que mais temos é tempo. Ainda que algumas atividades não tenham parado completamente, mas a dinâmica de vida da nossa sociedade mudou. Então, que nesse tempo de crise, possamos mostrar às pessoas o Deus que sempre esteve perto de nós, o Deus que sempre esteve em nós. Espalhe a verdadeira felicidade, espalhe a verdade, espalhe a fonte de vida a essas pessoas. Espalhe Jesus. Então, que o Senhor venha nos abençoar, que Ele venha nos fortalecer neste momento. Quero mais uma vez agradecer, a direção da nossa Escola Bíblica Dominical pela confiança e pela oportunidade de estarmos aqui hoje conversando acerca da Palavra de Deus. Forte abraço a todos, que possamos em breve nos reencontrar para juntos aí experimentarmos um momento de comunhão bem legal, um momento em que vamos estar juntos mais uma vez, reunidos, louvando ao Senhor. Então, um forte abraço a todos, muito obrigado e até uma próxima.